A graça e a paz de Cristo vos seja multiplicada. Bom dia, povo de Deus. Queridos, hoje chegamos ao 9º dia de exposição do livro do Apocalipse e estaremos nos debruçando sobre os capítulos 17 e 18. No capítulo 17, a Babilônia foi mencionada pela primeira vez neste livro no capítulo 14, verso 8. Sua queda foi então antecipada. Em 2 capítulos temos uma descrição dela e os detalhes de sua derrubada e destruição completas. A Babilônia é vista como um grande sistema eclesiástico, político e comercial mundial, e sua morada, de onde ela exerce autoridade, é uma grande cidade, que é a cidade das 7 colinas, por nome Roma. Os próximos 2 capítulos, o capítulo 17 e 18, tratam da Grande Babilônia, seu caráter, sua exaltação própria e seu julgamento. Isso enfatiza a solenidade da visão de Deus sobre a corrupção do cristianismo. Um dos 7 anjos do capítulo 16 convida João a vir e ver o julgamento desta grande prostituta que se assenta em muitas águas, que tem forte influência sobre muitas nações. Esta é a forma final do catolicismo romano, mas incluindo muitos outros que professaram o cristianismo, embora não tenham conhecimento de Cristo como Salvador. Portanto, ela se tornará uma igreja mundial apóstata, composta de todos os cristãos meramente nominais, que foram deixados para trás no arrebatamento, mas organizada sob a proteção ecumênica de Roma. Os reis da terra tiveram associações ilícitas com ela, entregando-se à hipocrisia religiosa por motivos políticos e para ganho monetário, conforme diz o verso 2. Roma daquele dia será muito astuta, sem consideração pela fidelidade para com o Senhor Jesus, cuja noiva ela professa ser. Ela mistura seu prazeroso vinho para intoxicar e seduzir grande número de habitantes do mundo. João é levado pelo anjo ao deserto, como diz o verso 3. O deserto nos lembra da desolação moral e espiritual dessa vasta organização religiosa, corrupta nos dias do futuro, chamada de Grande Babilônia, cujo próprio nome significa confusão. João viu a mulher sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, indicando que ela assume direitos e títulos divinos em desafio a Deus. E também com 7 cabeças e 10 chifres. Mas quem é a besta que ela monta? É a primeira besta do capítulo 13, o Império Romano revivido. Ela se identifica com aquele império, pois ela terá uma influência considerável sobre ele. Seu traje é roxo e escarlate, e ela é adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela é retratada segurando as rédeas deste império bestial, mas apenas por um curto período de tempo antes de ser jogada fora e destruída pelo próprio império que ela procurava controlar. O Papa e seus cardeais usam essas cores. Roxo e escarlate são as cores principais exibidas nas grandes celebrações romanistas. Ouro, pedras preciosas e pérolas descrevem sua enorme riqueza e glória deslumbrantes, tão atraentes para o homem natural. E em sua mão estava uma taça de ouro cheia de abominações e as imundícies de sua fornicação. Quão claramente isso descreve a Roma papal. Seu serviço, chamado de adoração, seus rituais, seus esplêndidos edifícios, etc. Todos são bonitos de se ver e agradáveis aos olhos, como uma taça de ouro, mas por dentro encontramos sua imundície na doutrina e nas práticas.
O terrível nome escrito na testa da mulher para que todos vejam, como diz o verso 5, está em contraste com o dos 144.000 do capítulo 14, que tem o nome do Pai em suas testas, e os santos da cidade celestial, que serão citados lá no capítulo 22, verso 4, que tem o nome do Cordeiro em suas testas. A grande Babilônia anuncia a si mesma e não o Senhor Jesus. O mistério nos fala da cobertura enganosa de seu caráter, mantendo suas vítimas na ignorância da palavra de Deus e na escravidão de seus ritos místicos e dogmas humanos. Como mãe de prostitutas, ela tem filhos tão culpados quanto ela. O verso 6 diz que ela está bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. É uma forma gráfica de descrever sua insensibilidade, a enorme culpa de sua perseguição aos verdadeiros santos de Deus. Como uma fera que provou o sangue, ela se tornou ainda mais insensível e implacável. João, ao vê-la, fica maravilhado. Provavelmente era difícil para ele imaginar uma mulher tão exaltada e ao mesmo tempo tão insensível. Alguém poderia ter pensado antes que a igreja professa desenvolvesse um caráter tão grotesco. No verso 7, o anjo questiona João sobre o porquê de ele estar maravilhado. Podemos supor como foi difícil para o piedoso ancião João, que viu a igreja nascer santa e maravilhosa, e vê-la chegar a tamanho estado de corrupção. O anjo, então, dá uma longa explicação que é a chave para entender o mistério da mulher e da besta na qual ela está montada. No verso 8, o anjo diz que a besta era e não é. Durante a dispensação cristã, no século V depois de Cristo, a besta, o Império Romano, deixou de existir. No entanto, está prestes a voltar a existir ao ascender do poço sem fundo ou do abismo, citado no capítulo 13. Hoje nós temos a OTAN e o Mercado Comum Europeu, que abrangem a área geral do antigo Império Romano e, sem dúvida, prenunciam o renascimento do Império, que ocorrerá logo após o arrebatamento da Igreja. Ascender do abismo sem fundo fala de seu renascimento por meio do poder satânico. Satanás terá permissão para trazer o Império Romano de volta à existência, para que Deus possa julgar todo o sistema que estava no poder no momento da crucificação de Cristo, e é culpado de perpetrar o maior e mais injusto erro judiciário da história. A besta irá para a destruição, seu julgamento será rápido e seguro. Essas coisas são verdadeiras para o Império Romano revivido como tal e verdadeiras também para o homem que o governará, também chamado de besta ou a sétima cabeça, que também se tornará a oitava cabeça, como diz o verso 11. Embora esse chefe do império esteja em Roma, ele é o chefe político e não deve ser confundido com o chefe da Igreja Católica Romana, que vemos aqui procurando ocupar o lugar de destaque ao segurar as rédeas e dirigir a besta como ela deseja. Embora seja uma entidade religiosa, a Igreja Católica Romana vai buscar destaque político. Os moradores da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se maravilharão com o caráter milagroso do avivamento, tanto do Império Romano quanto de sua cabeça. Eles ignoram o fato de que Satanás pode produzir milagres e maravilhas mentirosas que podem enganar qualquer pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Há mais explicações para a mente que possui sabedoria.
Essa explicação estabelece o fato de que a profecia pode ter pelo menos uma dupla aplicação. As 7 cabeças falam de 7 montanhas literais da cidade de Roma, como diz o verso 9. Isso resolve claramente a questão quanto à identidade da mulher. Ela é um sistema religioso que exerce grande influência sobre a besta, sobre a Roma política. Além disso, as cabeças indicam 7 reis ou autoridades sucessivos, 5 já tendo falecido no momento da escrita do livro do Apocalipse, o 6º estando então no poder, e o 7º ainda o seria no futuro, conforme diz o verso 10. O 6º foi a Roma imperial, a Roma sob os Césares, na época em que o apóstolo João escreveu essas palavras. Agora, toda a presente dispensação da graça de Deus interveio antes de, eventualmente, no início do período de 7 anos da tribulação, a 7ª cabeça se levantar. Quando ela se levantar, ela continuará por um curto período de tempo. Esta besta, que era e não é considerada agora a 8ª, mas é um dos 7, como diz o verso 11. A única resposta aparente para isso é que ele, que é a 7ª cabeça, será revivida como 8ª cabeça. Pessoalmente, ele receberá uma ferida mortal, evidentemente na derrubada do governo pela anarquia, sob o 6º selo, conforme vimos no capítulo 6, verso 12. Assim, ele cai como a 7ª cabeça, mas surge pelo poder satânico como a 8ª cabeça. No entanto, a glória de seu, por assim dizer, renascimento é apenas por um momento. Ele vai logo para a perdição. No verso 12, os 10 chifres são 10 reis. Embora não estivessem no poder na época em que João escreveu, mas que futuramente serão identificados com a besta em uma futura grande confederação político-militar. Essas parecem ser nações da Europa Ocidental, que faziam parte do antigo Império Romano e, no final, voluntariamente unirão forças com a besta. É claro que essas nações querem a vantagem de um líder forte e a proteção umas das outras, bem como vantagens econômicas. Esta mente única, portanto, é um propósito, não realmente uma unidade de coração e alma. O verso 14 diz que eles farão guerra ao Cordeiro. Eles não lutam contra Israel, mas contra o Cordeiro. Embora eles pretendam defender Israel quando vierem ao Armagedon, Deus está punindo Israel por sua idolatria, e a besta interfere tentando defender Israel. Assim, a besta estará lutando contra Deus e também contra o Cordeiro, que pela graça infinita busca apenas o verdadeiro bem da nação idólatra de Israel. O Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Esse grande evento é realizado no capítulo 19, verso 11. Observe que o texto diz aqui que o Cordeiro os vencerá sozinho. No entanto, ele compartilhará sua vitória com os que são eleitos, convocados e fiéis. Ele os honrará, associando-os a si mesmo em sua conquista das nações. Todos os santos apanhados no arrebatamento são os exércitos do céu, conforme o capítulo 19, verso 14. Eles estão lá há pelo menos 7 anos, aguardando esta grande manifestação. O verso 15 nos dá outra chave para o entendimento da profecia. As águas do mar em que a mulher se senta, como disse o verso 1, são declaradas agora aqui. Elas são multidões de povos, nações e línguas. Claro, ela se senta na besta que envolve 10 nações, como diz o verso 3, mas sua influência é ainda muito maior e muito mais difundida. É sobre muitas nações gentias. As águas simbolizam as nações gentias,
assim como a terra fala de Israel. Embora a prostituta tenha desfrutado por muito tempo de grande proeminência e influência, as mesmas nações que foram mais ousadas em lhe dar essa adulação idólatra serão aquelas que se voltarão contra ela em amarga vingança. Os 10 chifres e a besta eventualmente se encherão de ódio contra tudo que resta da chamada religião cristã. Eles a despirão de suas roupas luxuosas e comerão sua carne, evidentemente se apropriando de sua riqueza, e a destruirão pelo fogo. Toda a igreja religiosa mundial será desolada, e o centro dela, a cidade de Roma, evidentemente será literalmente queimado, como diz o capítulo 18, verso 18. Este julgamento parece coincidir com o Império Romano, a besta e seus 10 chifres, aceitando a mentira do Anticristo, o falso profeta de Israel. Uma vez que ele estabeleceu a abominação da desolação em Jerusalém, no meio da 70ª semana de Daniel, e afirma ter dado vida a ela, é compreensível que todos os que aceitarem isso desprezarão as afirmações do cristianismo e rejeitarão todo o vestígio dele. Quanto tempo depois do meio da semana essa destruição ocorrerá, não nos é dito, mas com certeza será antes da ceia das bodas do Cordeiro, como diz o capítulo 19. E antes da besta e seus exércitos se reunirem no Armagedon com o propósito de defender Israel contra o rei do norte, como citado também no capítulo 19, verso 19. A besta e seus companheiros não percebem que em tudo isso eles são subservientes ao Deus que recusaram. É Ele, o Todo-Poderoso, quem coloca em seus corações a destruição da mulher corrupta, a falsa igreja. Ele os usa até que seu julgamento seja completo. E então, eles também sofrerão o julgamento que merecem. Finalmente, o verso 18 dá o testemunho mais claro de quem é essa mulher. A grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma, a cidade, representa a igreja mundial, a mulher. Sua condição, então, terá piorado muito além do que é hoje, porque nenhum cristão verdadeiro permanecerá para conter o crescimento do mal corruptor. No capítulo 18, dos versos 1 a 3, enquanto vimos no capítulo anterior a destruição da grande Babilônia pelos 10 reis e pela besta, aqui nós vemos como Deus a vê e como ele destrona esse sistema em seu julgamento. No capítulo 18, esse julgamento é visto como vindo do Senhor Deus. Um anjo do céu com grande autoridade anuncia a queda da Babilônia. A terra foi iluminada por sua glória. Este anjo pode representar o próprio Senhor. Se isso for correto, temos a terceira manifestação do nosso Senhor na vestimenta de um anjo. No capítulo 8, verso 3, em sua dignidade sacerdotal. No capítulo 10, verso 1, em sua dignidade real. E aqui, como o arauto e executor da vingança de Deus sobre a Babilônia. Ele clama fortemente para que toda a terra ouça que a Babilônia caiu e se tornou a morada de demônios. A atividade demoníaca estava desenfreada em seu seio antes que esse anúncio fosse feito, mas ela as ocultou astutamente por belas aparências externas e professando o nome de Cristo. Cada espírito imundo e cada pássaro impuro e odioso são expressões adicionais que descrevem demônios.
As nações que não aceitarem a verdade do cristianismo aceitarão a corrupção adúltera da mulher e assim beberão do vinho da ira de sua prostituição, como diz o verso 3. A aceitação de sua mentira amortece a consciência e permite a indulgência de todas as concupiscências. Os mercadores da terra enriqueceram negociando com ela, pois não significa nada para eles o fato dela ganhar sua riqueza oprimindo os pobres. Por conluio e bajulação, eles puderam multiplicar seus ganhos de modo que ambos compartilhassem o despojo. Mas Deus estabeleceu o limite. Dos versos 4 a 8, uma voz urgente do céu diz: sai dela, povo meu, para que não participes dos seus pecados e não recebas das suas pragas. Essa mensagem certamente é para o povo de Deus ouvir antes que o julgamento real caia. Se alguém permanecer naquele sistema religioso falso chamado Babilônia, a pessoa será participante de seus pecados e só poderá esperar o julgamento que receberá. Alguns podem protestar que uma má associação não contamina, a menos que alguém esteja realmente fazendo as mesmas coisas más. Mas esta não é a visão de Deus. Ele ordena que seu povo saia dessa associação. Deus suportou essa mulher corrupta até que seu cálice de iniquidade se enchesse, e seus pecados então clamam pelo julgamento do céu. Deus se lembra de seu passado e julgará com justiça perfeita. Ela deu um julgamento cruel e injusto aos outros. Agora ela será recompensada em dobro. Ela encheu sua taça com iniquidade, então ela recebe uma justa recompensa dupla. Ela se exaltou e viveu no luxo às custas dos pobres. Agora, seu tormento e tristeza devem ser proporcionais à medida de sua maldade. Ela tem se gabado de ser uma rainha, na verdade, a rainha do céu. A grande Babilônia se glorificou e agora será totalmente humilhada. Essa humilhação virá rapidamente. Em um dia, morte, luto e fome, como diz o verso 8. Este forte sistema mundial tem se construído falsamente no alto dos céus, considerando-se tão seguro a ponto de dar a Roma o nome impróprio e orgulhoso de a cidade eterna. O homem não a derrubará, mas é o Deus Todo-Poderoso que, com a rapidez de seu julgamento, surpreenderá a todos com esta completa destruição. O fogo destruidor será tanto literal quanto a própria cidade de Roma, e simbólico da destruição total de toda a falsa igreja. A paciente graça de Deus a suportou por muito tempo, mas o dia do julgamento chegou. Nos versos 9 a 20 do capítulo 18, os reis da terra que com a Babilônia se prostituíram e aproveitaram do seu luxo, falam dela como a grande cidade e a cidade forte. Essa é a sua avaliação humana, mas ela foi construída na independência de Deus, e ele reduz sua grandeza a nada, sua força à fraqueza. Assim como a primeira cidade, Babilônia, foi deixada em ruínas depois que os homens se gabaram de fazerem para si um nome, como narrado lá em Gênesis no capítulo 11, a segunda Babilônia sofrerá um fim ainda pior. Segue-se então uma grande e universal lamentação sobre a destruição do grande sistema mundial. Há pranto e lamentação quando finalmente esta civilização anticristã, toda a falsa cristandade unida a Roma, e por um tempo controlando o comércio do mundo, é completamente exterminada pela mão de Deus. Os reis, os mercadores, os comandantes dos navios, a companhia de navios e marinheiros, todos são vistos lamentando, chorando. A destruição do sistema e de sua orgulhosa cidade afeta todos.
Eles lamentam sua grande perda. Observe que 28 coisas são mencionadas por eles. O primeiro é o ouro e o último são as almas dos homens. Como isso descreve Roma? Ela é a traficante e também a destruidora de almas. E ao estudar os artigos de comércio da cristandade apóstata, notamos que quase todos são artigos de luxo. Chegou então o maior pânico e não haverá recuperação do mercado. Os ricos chorarão e uivarão, porque sua miséria lhes sobrevirá, como diz o apóstolo Tiago lá no capítulo 5 da sua carta. O céu é chamado a se alegrar por ela, e 3 classes são mencionadas: santos, apóstolos e profetas. Porque Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra eles. O julgamento que os santos pronunciaram sobre ela agora é executado. Mas o próximo capítulo nos mostra o céu ainda mais completamente alegre. Dos versos 21 a 24 do capítulo 18, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 51, no verso 60, nós lemos que Seraías foi comissionado por Jeremias para anexar uma pedra ao livro que continha as palavras do profeta e lançá-lo no Eufrates. E dirás: assim se afundará a Babilônia, e não se levantará do mal que hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Mas aqui um anjo pegou uma pedra de moinho e lançou ao mar, mostrando com essa ação a destruição completa e final do sistema perverso e da cidade igualmente perversa. E que revelação há na sua declaração! Ele diz: porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. No capítulo 20, lemos que a velha serpente engana as nações. Feitiçarias, espíritos perversos, poderes demoníacos cegaram os olhos das nações para seguir a atração sedutora de Roma. As feitiçarias de Roma, os demônios por trás de tudo, atraem a cristandade apóstata para que todos sejam unidos na grande Babilônia final. Para que não possamos questionar que ambos os capítulos se referem a Roma, embora toda a cristandade apóstata também esteja em vista, sua culpa de sangue é mencionada mais uma vez. Queridos, meditando nesses 2 capítulos, eu comecei a considerar que vivemos um momento na história da igreja que a ordem de Deus, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, serve de alerta para todos nós. Num tempo em que as teologias da prosperidade e da libertação estão em alta, a apatia espiritual toma conta das igrejas, em que as escolas bíblicas dominicais estão definhando e os cultos de oração estão esvaziados, precisamos nos despertar e fazer algo a respeito, porque onde a piedade, a palavra e o fervor vão embora, o primeiro a entrar é o pecado. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.